Gênesis capítulo 11 é o nosso ponto de partida. Gênesis capítulo 11. Nós vamos iniciar aqui a nossa leitura, o nosso texto. Gênesis capítulo 11. E glórias a Deus. Vamos lá, meus amados. Versículo 1, tá bom? 11, capítulo 11, versículo 1. Olha só o que diz o texto sagrado. E era toda a terra uma mesma língua, uma mesma fala. Olha só, na terra só existia um idioma, uma língua, uma fala. Todos falavam a mesma língua. E o que acontece? Vamos prosseguir aqui na leitura. Aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. Um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhe o tijolo por pedra e o betume por cal. Então olha só, de repente eles vão morar numa terra, a Bíblia fala aqui o nome da terra, né? De Sinar, e ali surge uma ideia deles começar a produzir tijolos, né? Fabriquemos tijolos, vamos queimar e tal. Quer dizer, você vê nitidamente aqui que não era algo que vinha de Deus, era algo que vinha do homem, irmãos. Então olha só, de primeiro momento você já vê aqui, ó, não é Deus dando uma direção, é eles tendo uma ideia, né, de fabricar tijolos. E diz mais, o versículo seguinte: e disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo topo toque aonde? Nos céus. Olha só, edifiquemos nós, vamos fazer isso, quer dizer, algo que partia desse, uma torre, né? Uma cidade e uma torre cujo topo toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados de sobre a face da terra. Olha aqui para o pastor Helder, irmãos, toda ideia, por mais bem elaborada, por mais genial que seja, se ela não vir de Deus, ela não floresce. Então aqueles homens estavam querendo edificar uma cidade, edificar uma torre cujo topo tocasse nos céus. E qual que era a finalidade? Por que eles queriam aquilo? Para que o nome deles fosse engrandecido e para que eles não fossem espalhados daquele lugar. Então eles estavam buscando o quê? Poder. Olha só, o plano do homem, ele é isso, ele é muitas vezes ambicioso. A pessoa ela começa a agir, ela começa a querer as coisas por ambição. Ela começa a querer crescer na vida por causa dos seus objetivos próprios e particulares. E aí Deus não pode operar. Então um dos sinais claros, irmãos, de que a pessoa está agindo por si, é por quê? Porque ela visa o que é dela. Ela está preocupada com aquilo que é dela, e não com aquilo que é dos outros, e não com aquilo que é do reino de Deus. Então um plano desse, por mais genial, por mais bem elaborado que possa se apresentar, estruturado e tal, ele não vai florescer. Ele não vai florescer. Aquilo que vem de Deus edifica. Amém? Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens o quê? Edificavam. Repare que a Bíblia não os trata como filhos de Deus. A Bíblia os trata como filhos do homem. Então Deus estava vendo aquela obra
que os homens estavam fazendo. Aquela obra que eles acreditavam, olha só, que ia garantir a segurança, a proteção, que iria fazer o nome deles. Então repare que aquilo que é do homem é para si, né? A pessoa quer fazer o seu nome, ela quer, né, ter a sua segurança, o seu pé de meia, a sua proteção, e no reino de Deus não é assim muitas vezes. Por isso que muitos acabam fracassando. Por isso que você encontra muitas vezes pessoas talentosas, habilidosas, com ideias geniais, mas que não conseguem prosperar. Por quê? Porque sem Jesus Cristo, nada poderemos fazer. Quem está entendendo até aqui? Amém? Então Deus desce para observar aquela obra que vinha do homem. E o versículo 6, e o Senhor disse, eis que o povo é o quê? Um, e todos eles têm uma mesma língua, e isto é o que começaram a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentam fazer. Olha só, eles se programaram, projetaram, né, se autorizaram a fazer aquela obra. A única coisa que eles esqueceram de fazer foi consultar Deus, que é o dono de tudo, que é o arquiteto do universo. Quem está entendendo isso? Esqueceram de consultar. Então Deus, ele para ver aquela obra e fala, esse povo aqui está querendo alguma coisa. O povo é um, não há restrição para o que eles estão fazendo, né? E aí o versículo 7 diz assim, ó, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar o quê? Quer dizer, o plano do homem não funcionou. Deus desceu, né, fez ali uma confusão de línguas, cada um começou a falar um idioma, ninguém entendia nada do que estava sendo falado, e aquilo que eles almejavam, irmãos, o que eles queriam ter? Um nome, e que mais? Né, segurança, estar ali para que ninguém espalhasse daquela cidade. E o que aconteceu? Deu errado. Por quê? Você não sabe o nome deles, e eles foram o quê? Espalhados. Então olha só, tudo aquilo que vem do homem não prospera, tudo aquilo que vem do homem traz confusão, tudo aquilo que vem do homem espalha. Jesus disse assim, quem comigo não ajunta faz o quê? Em outras palavras, quem não anda no Espírito está fazendo a obra do homem, quem não anda do Espírito está espalhando. Jesus foi muito claro isso, não é? Quer dizer, em outras palavras, quem está com Jesus faz o quê? Ajunta. Quem está fazendo a obra do homem faz o quê? Espalha. E foi o que aconteceu. Quer dizer, eles se espalharam e não se ouviu mais sobre aquela obra. O único nome que eles conseguiram, olha só, o único nome que eles conseguiram, diz aqui, ó, o versículo 9, por isso se chamou o seu nome como? Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali se espalhou o Senhor, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Olha só, qual foi o nome que eles receberam? Babel, porque confundiu o Senhor, quer dizer, nome de confusão. Em outras palavras, a pessoa que anda na carne, que anda no natural, que busca os seus interesses, Provérbios 18, aquele que se separa busca o quê? O próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Quer dizer, essas pessoas, elas vão receber um nome de confusão. Significa Babel. Quem está entendendo por aqui? Amém? Agora, irmãos, quando a obra do Espírito é diferente, eu quero que você vá lá na sua Bíblia em Atos capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2.
Olha lá. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos aonde, igreja? No mesmo lugar. Olha só, estavam todos no mesmo propósito. Cumpriu o dia de Pentecostes, que eram os 50 dias, não é? E quando completou esse período, isso aqui é importante, irmãos. Olha aqui para o pastor Helder. Existe o tempo determinado por Deus, amém? Do cumprimento da promessa. Só que esse tempo, podemos entender assim, a promessa vai se cumprir se a nossa vida estiver alinhada. Sabe o tempo da visitação? O tempo que a porta se abre, o tempo que a oportunidade vem, e ela vem para todos. Agora só consegue entrar pela porta, só consegue agarrar a oportunidade, só toma posse da bênção quem está preparado no tempo e na hora certa. Amém? Uma vez alguém disse assim que o sucesso é o encontro, né, do preparo. Eu não lembro, eu falava alguma coisa assim, né, que a pessoa está preparada, ela está no lugar certo, ela está preparada. É mais ou menos isso. Quer dizer, cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos eles no mesmo lugar, quer dizer, na mesma fé. Não tinha nada ali, como que eu posso dizer, faltando na vida deles. Se você pegar um pouquinho anterior ali, na leitura, você vai ver que o Pedro estava orando, e de repente ele para a oração, e ele percebe que alguém precisava entrar no lugar de Judas, e como estava escrito no livro de Salmos, e eles se ajustam, né, à palavra de Deus, e quando eles colocam Matias no lugar de Judas Iscariotes, conforme estava escrito, cumprindo a palavra, cumprindo a profecia, aí o Espírito Santo vem. Então olha só, irmãos, qual que é a diferença? A obra do homem, ela é pautada no quê? Na ambição e nos projetos o quê? Pessoais particulares. E a obra do Espírito Santo, ela é pautada no quê? Na obediência e na submissão. Amém? Se queres fazer a obra do homem, faz o que dá na sua cabeça. Foi o que eles fizeram. Agora, se você quer fazer a obra do Espírito Santo, tem que ser por obediência e por submissão. Quem está entendendo isso? Estavam todos no mesmo lugar. Deixa marcado aqui, ó. Coloca ali para a gente Atos capítulo 5, versículo 32. Atos 5, 32. Olha o que diz ali, ó. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo. O Espírito Santo era a promessa para aquele povo, o Espírito Santo é a promessa para a nossa vida. Amém? Nós e também o Espírito Santo. Vamos lá. Que Deus deu a quem? Aqueles que lhe obedecem. Repita assim comigo: a promessa de Deus é para aqueles que vivem na obediência. Irmãos, Deus dá o Espírito Santo, Deus cumpre a promessa na vida de quem obedece. Ainda nesse sentido, Hebreus capítulo 10, eu não tinha preparado esse versículo aqui, mas veio no meu coração. Hebreus capítulo 10, o versículo, eu já vou passar aqui para você o versículo. O 35, olha só o que diz, Hebreus 10, 35. Não rejeiteis, pois o que? A vossa confiança. Amém? Meu amado, minha amada, não rejeite essa fé, essa confiança, essa certeza que está dentro de você. E aí ele diz, que tem grande e avultado galardão. É confiar no quê? Confiar na promessa, confiar na palavra. Não rejeite a palavra de Deus. Por quê? Porque ela vai trazer uma recompensa, ela vai trazer um galardão. Agora, continuando aqui, ó, o que mais que ele vai dizer?
porque necessitais de paciência. Paciência é um dom, irmãos. Amém? E a gente precisa dela. Necessitais de paciência. Para que, depois de haverdes feito o quê? A vontade de Deus. Repita comigo, obediência. Meu irmão, depois que a gente faz a vontade de Deus, o que a Bíblia vai dizer ali? Pule, possais alcançar a promessa. Então a promessa de Deus, ela se cumpre na vida de quem vive em obediência, quem obedece a palavra. Quem está entendendo isso? Amém? Possais alcançar a promessa. Continue lá, prossiga. Porque ainda um poucochinho de tempo, quer dizer, o tempo da promessa, e o que há de vir, virá, e não, em outras palavras, a promessa vem, irmãos. A palavra vai se cumprir, até porque ela não volta vazia, diga glórias a Deus. Mas a questão é, nós temos que estar preparados para poder alcançar ela. Voltando ali no livro de Atos, eles estavam todos no mesmo lugar, eles estavam preparados. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. E o que aconteceu? E encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais puseram sobre cada um deles. Olha só, línguas repartidas como de fogo. Plano do homem, língua de confusão. Plano de Deus, língua de fogo. Diga glórias a Deus. Quem está entendendo isso? Amém? Plano de Deus, língua de fogo. Plano do homem, língua de confusão. Foram vistas línguas repartidas como de fogo. E diz assim, ó, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo dos céus. Olha só, em Jerusalém tinha gente de todas as nações que está debaixo dos céus. Eles estavam habitando lá. E eles presenciaram essa cena. Que cena? Diz aqui, ó. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar aonde? Na sua própria. Irmãos, olha aqui, ó. O que aconteceu com aquele povo? Eles começaram a falar em outro idioma. Esse batismo com o Espírito Santo, eles começaram a falar em todos os idiomas. Quer dizer, habitar lá em Israel, no meio dos judeus, habitavam gente de todas as nações. Se tivesse lá o chinês, eles iam ouvir alguém glorificando a Deus em chinês. Se tivesse lá um americano, eles iam ouvir alguém ali glorificando a Deus na língua dos americanos. Se tivesse um brasileiro ali no português, quem está entendendo isso? Quer dizer, eles começaram a falar em outros idiomas. Em outros idiomas. Olha só que interessante, lá na Torre de Babel, quando eles começaram a falar em outros idiomas, o que aconteceu com a obra? Cessou a obra, paralisou a obra, porque era do homem, não é? Quer dizer, a obra paralisou e eles se espalharam. Agora, quando o plano é de Deus, a coisa vem de Deus, aqui eles estavam falando em outros idiomas. Aqueles estavam falando em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia, né? Eles começaram aqui, ó, pessoas de todas as nações começavam a ouvir falar na sua própria língua. E diz assim, ó, e todos pensavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são Deus esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um falar na nossa própria língua em que somos nascidos? Quer dizer, eles começaram a pregar em vários idiomas. E ali, meu amado, o que eu entendo aqui? Ó? Era Deus capacitando eles para que o evangelho fosse pregado em todas as nações. O plano do homem, vamos edificar uma cidade,
Vamos edificar uma cidade e vamos construir uma torre que vá até o céu. E ninguém vai nos espalhar daqui. O plano de Deus, o evangelho é pregado em todas as nações. O plano do homem, ele só visa aquilo que é dele. Ah não, a minha empresa, a minha casa, a minha família. O plano de Deus, pregue para todo mundo. Todos merecem receber a salvação. É aí que está a diferença, meu amado, minha amada. Amém? Então eles começam a falar em vários outros idiomas, e as pessoas de outros países que estavam ali presentes, elas começaram a entender o evangelho de Jesus Cristo. Então, olha só, é a palavra de Deus se cumprindo. Se você voltar um pouquinho aqui, ó, Atos capítulo 1, versículo 8. Olha o que diz ali, ó. Atos capítulo 1, 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela tem virtude, ela tem unção, ela tem poder. Amém? Recebereis a virtude do Espírito Santo. O que mais que diz ali, ó? Que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, que mais? Como em toda a Judéia, vamos lá, que mais? E Samaria, até os confins da terra. Então aquilo que vem de Deus, irmãos, abrange todos. Amém? É para todos os povos, toda língua, raça, nação, tem o direito de ouvir a palavra de Deus. Então quando aqueles homens começam a profetizar, a orar em outras línguas, era Deus capacitando eles para pregarem em outras nações. E o evangelho de Jesus Cristo, quando ele é pregado em qualquer nação, em qualquer língua, quando a pessoa prega o que está escrito, este evangelho, ele traz edificação em qualquer lugar. Uma pessoa que é curada através da oração da fé aqui no Brasil, se alguém estiver lá na China orando em chinês, né, o segundo o que está escrito na palavra de Deus, fazendo a oração da fé, o chinês fica curado. Se alguém, né, assim como a gente prega aqui o batismo do arrependimento, que a pessoa se arrepende, ela desce as águas e tal, se alguém pregar lá na China, em chinês, vai ter o mesmo resultado. Se pregar lá na África, lá nos Estados Unidos, na Índia, em qualquer canto desse mundo, meu amado, minha amada, a palavra de Deus, ela vai produzir efeito em qualquer lugar, em qualquer canto. Então quando a obra é de Deus, não há nada que possa impedir, não há nada que possa parar. Quem está entendendo isso? Agora, quando a obra é do homem, ela é interrompida. Quando a obra é do homem, ela traz confusão, ela é interrompida, ela é paralisada, e aquilo que as pessoas almejam para si não acontece. Lá em Babel, eles queriam ter um nome, receberam um nome, o nome de confusão. Eles começaram uma obra e não conseguiram concluir. Quem está entendendo isso? Porque não era o plano de Deus. Mas aqui não, nesse dia do Pentecostes, começa um movimento que vem a sacudir o mundo, diga glórias a Deus, que começou em Jesus Cristo, que passou pelos apóstolos, e hoje Deus colocou nas nossas mãos, amém? Pregar a palavra, pregar o evangelho a todos os povos, em qualquer língua, em qualquer idioma. Olha o que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 24, versículo 6. Coloca lá para a gente. Mateus 24, 6. Olha só. E ouvireis de guerras, que mais? E rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, quer dizer, não se assuste, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o... Então você vai começar a ver guerra, rumores de guerra, isso já acontece, irmãos, amém? E já tem acontecido já, corriqueiramente, né? Quando pensa que acabou uma guerra, eu lembro ali na minha adolescência, né? A guerra do Golfo, quem lembra a guerra do Golfo? Você só ouvia falar nisso, né? Era bomba daqui, míssil de lá e tá.
Deve existir ainda essa guerra, só que numa proporção menor. E aí foram surgindo outras guerras, né? Na nossa atualidade hoje, a Rússia com a Ucrânia estão lá em pé de guerra, e por aí vai, né? Aí você vê a China ameaçando a lançar um míssil, fazer teste de míssil perto de alguns países para poder intimidar. Quer dizer, guerras e rumores de guerras. A gente já ouve falar sobre tudo isso, mas ainda não é o fim. Quer dizer, não chegou ao final. Porquanto levantará nação contra nação, e reino contra reino. E haverá o quê? Fomes. Que mais? Pestes, terremotos, em vários. Já vimos isso ou não vimos? Quer dizer, a palavra vai se cumprindo. Fome. Olha só, a fome tem vários lugares, irmãos. Um governo chega e fala assim, nós vamos acabar com a fome desse país. É mentira, ninguém vai acabar com a fome. A não ser que a pessoa que fala que vai acabar com a fome é mais sábia do que Jesus Cristo, que é o autor do universo. Não existe, irmãos, ninguém vai acabar com a fome nesse mundo. Ninguém. A gente pode ajudar, estender a mão e por aí vai, mas nós vamos erradicar a fome. Pode colocar aqui, ó, mentiroso. Pode escrever assim, ó, eu sou um mentiroso. Ninguém acaba com a fome. Jesus falou assim, os pobres sempre tereis convosco. Quem foi que falou isso? Jesus. Jesus fala isso quando aquela mulher vai lá e derrama um perfume precioso sobre ele, e aí alguns discípulos falando assim, nossa, que desperdício, meu Deus, para que fazer tudo isso? O perfume valia muito, irmãos, equivalia a 1 ano inteiro de trabalho. Meu Deus, que desperdício, isso aí não pode. Para que gastar isso aqui, né? A gente podia pegar esse perfume, vender e dar o dinheiro para quem? Esse discurso você sempre vai ouvir. Para que ficar dando dízimo e oferta na igreja? Por que não pega o dízimo e oferta e ajuda os pobres? Porque dízimo e oferta não vai ajudar o pobre. Vai matar a fome talvez momentaneamente, só que depois vai trazer mais fome. Dízimo e oferta não é para manter os pobres. Ô pastor Helder, que heresia é essa? Não é heresia não. Dízimo e oferta não é para manter os pobres, é para que haja mantimento na minha casa. E depois faça prova de mim se eu não abrir a janela do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advém a maior abastança. Às vezes uma nação é amaldiçoada, não é? Não é o que diz ali, ó, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Não, vamos pegar ali Malaquias, olha só, às vezes uma nação é amaldiçoada por causa da infidelidade no dízimo da oferta. Nem sei porque que eu estou pregando isso aqui, mas se Deus está falando, a gente fala. É ou não é? Alguém aqui ou que me acompanha pela internet, pelas redes, precisa ouvir. E vou colocar na rede social. Sabe aquela postagem que você faz assim, ó, postei e sai correndo. Né? Eu vou postar e vou sair correndo. E como de deixa o pau quebrar lá. Mas tem que falar a verdade, diga glórias a Deus. Tem que ter medo de falar a verdade. Malaquias, dízimo não é para sustentar o pobre, não é para matar a fome do pobre. Dízimo é para que haja mantimento na casa de Deus. E na casa de Deus o pobre vem e é abençoado. Na casa de Deus o pobre vem e ouve a palavra e se levanta, diga glórias a Deus. Quantas pessoas, irmãos? Quantas pessoas que a gente atende, né, todos os dias, não só na igreja, todos os dias na igreja. A igreja fica aberta de segunda a segunda, é nas lives, é nas orações. As pessoas falam assim, pastor, eu comecei a fazer o propósito da oferta dos R$23, pastor, eu comecei a devolver o meu dízimo, a coisa começou a acontecer. Deus começou a abençoar. Irmãos, olha aqui para o pastor Helder, a igreja, eu falo da nossa igreja, missionário, já prega há 45 anos nesse Brasil. Sempre pregou sobre dízimo, sobre oferta, sobre patrocinador, sobre fidelidade. Alguém consegue enganar por 45 anos? Não consegue, irmãos. Então, se isso aqui fosse uma enganação, essa obra não existiria mais. Mas pelo contrário, está cada vez mais forte. Nós estamos colocando um satélite, o missionário está colocando um satélite lá na Europa, vai pegar a Ásia, vai pegar vários continentes.
Essa obra está avançando, por quê? Porque não é obra do homem, é obra do Espírito Santo. Quem está entendendo isso? Então olha só, existem nações que são amaldiçoadas. Coloca lá Malaquias capítulo 3 versículo 8, vai aqui que vai mais rápido. Pega o 7, deixa eu ver o 7. Acho que é do 8. Vai lá, ó, desde os dias dos vossos pais, vos desviastes do quê? Leia a igreja. O pastor vai falar de dízimo, eu vou até fechar meu olho, vou tampar meu ouvido aqui, eu não quero ouvir. Fica na derrota. Vamos lá de novo, volta a fita aí, vai lá. Desde os dias dos vossos pais, o que aconteceu com aquele povo? Vos desviastes dos meus estatutos e não o guardaste. Olha aqui para o pastor Helder, dízimo e oferta é mandamento, sim ou não? Não, estatuto. O que é um estatuto? É um conjunto de normas, de regras. É um conjunto de regras. Não se enquadra nos mandamentos, mas os estatutos. Conjunto de regras. Então, se tem regra, é porque tem propósito. Amém? Senão não estaria na Bíblia. Senão Deus não deixaria registrado, né? Vos desviaste dos meus estatutos, volta lá meu filho, volta lá onde estava, né? E não os guardaste. E aí o que Deus está falando aqui, ó? Tornai vós para mim, e eu tornarei para quem? Deus está falando, se você se voltar para mim, você que anda desviado, afastado, se você se voltar para mim, eu vou me voltar para você. Amém? Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Isso aqui é Deus falando, mas olha só o que o homem fala. Já viu aquela história do tal João sem braço? Tem muita gente que gosta de João sem braço diante de Deus. Deus, mas onde que eu vou me voltar para o Senhor? Como que eu estou desviado? Eu estou aqui no culto, eu venho na quarta, eu venho na sexta, eu venho no domingo, eu faço as campanhas, eu fui na marcha da família, oh glória a Deus. Mas vós dizeis, não me interrompe agora não, em que havemos de tornar? Olha o João sem braço, Deus, em que eu vou tornar? Estou aqui, ó, eu estou assistindo o culto, eu estou servindo o Senhor com alegria, tal. O que ele diz? Vai lá meu filho. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos, Senhor? Onde? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. E aí o que acontece? Prossiga. Com maldição sois amaldiçoados, porque roubais a mim, vós, toda a nação. Repita comigo. Uma nação que rouba a Deus é amaldiçoada. Você quer acabar com a pobreza? Pratique a fidelidade. Seja dizimista e ofertante, seja um crente fiel. Aí você consegue acabar com a pobreza de muita gente. Por quê? Porque Deus vai começar a prosperar, Deus vai começar a colocar coisas grandes na sua mão, e você começa a dar emprego e começa a abençoar muitas pessoas. Você quer prosperar na vida? Pare de criticar o dízimo, pare de criticar a oferta, pare de seguir esses falsos profetas da Bíblia. Seja fiel a Deus. Porque poderia pegar isso aqui e dar para os pobres. Por que não pega o dinheiro do dízimo, da oferta, dá para os pobres? Vamos acabar com a pobreza. Mentiroso! Ninguém acaba com a pobreza sempre vai existir. Sempre vai existir, irmãos. Ela pode trocar de lado, é ou não é? Ela pode trocar de lado. A pessoa chegou aqui arrebentada, pobre, falida, no chão. E Deus vai lá, levanta, a pessoa cresce. Outra pessoa vai estar vivendo a pobreza. Porque ela é um espírito. Mas ela sempre vai existir. Quem está entendendo isso? Mas quando nós servimos a Deus, o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. O 10. Trazei todos os dias da casa do tesouro. Para que igreja? Para que haja mantimento, aonde? Na casa de Deus.
Então dízimo e oferta não é para manter os pobres. Dízimo e oferta é para que haja mantimento na casa de Deus. Deus é sábio por excelência, irmãos. Mas eu não concordo, então vai falar com Deus. É muito fácil falar, eu não concordo, mas se você está aqui hoje, é porque alguém lá no passado dizimou e ofertou, a igreja está de portas abertas, o programa está lá sendo feito, amém? E glórias a Deus, as pessoas estão sendo evangelizadas, missionário está na televisão, missionário tem pregado, gastado a vida dele toda, né? Mas ele é um ladrão, isso, o pessoal inventa cada coisa, esses pastores são ladrões e tal. Meu irmão, ninguém consegue enganar por muito tempo. Ninguém consegue enganar por muito tempo. Enquanto eles estão falando, jogando pedra, nós estamos fazendo a obra de Deus e ganhando almas. E salvando vidas. Então nós não temos que ir pelo pensamento do homem, nós temos que ver o pensamento de Deus. Amém? Quem está entendendo isso? Nem sei porque eu estou falando isso, mas Deus sabe. Alguém precisa ouvir. Talvez tenha muitas pessoas que estão contaminadas, com o coração sujo, coração entristecido, e já não estão fazendo a obra de Deus, estão fazendo a obra do homem. Não, porque eu vou construir, eu vou preparar a minha casa, o meu sítio, a minha casinha na praia, a minha família, eu e a minha casa, eu e a minha casa, eu e a minha casa, e ela está tendo que interromper a obra, porque essa obra que ela está praticando não é obra de Deus, mas é obra do homem. Agora, quando a coisa vem de Deus, todo mundo, todas as nações, diga glórias a Deus. Todos serão salvos, sim ou não? Sim ou não? Não. Quem crê, for batizado, será o quê? Quem não crê, será condenado. Então esse negócio dos escolhidos, né? Tem uma corrente que fala que a pessoa é salva para sempre. Isso é mentira, irmão. Não, porque Deus já escolheu um grupo de pessoas que vai ser salvo, que vai morar no céu. Essa seria a maior injustiça, né? Se Deus já tivesse selecionado um grupo de pessoas que vai ser salvo, o que a gente está fazendo aqui? Não, a salvação é para quem? Quem crê, for batizado, será salvo. Quem não crê, será condenado. Palavra de quem? De Martim Lutero? Sim ou não? Dos calvinistas? Dos, os filósofos da fé? Sim ou não? Palavra de Jesus Cristo. Então eu fico com o que Jesus falou. E ponto final, diga glórias a Deus. Né? Voltando lá em Mateus, onde estávamos, para a gente terminar aqui. Mateus capítulo 24, lembra o versículo que parou, Wendel? 24, versículo o quê? 7, né? Portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá o quê? Então, se algum político ou qualquer pessoa falar, eu vou acabar com a fome, não vota nele. Não vota, quem está mentindo. É ou não é? Eu vou acabar com a fome nessa nação. Vai acabar nada, meu irmão. Jesus falou que haverá fome. E vai ter fome, irmão, vai ter guerra. Nós vamos acabar com as guerras desse mundo. Nós vamos acabar com tudo. Sei. Com C cedilha ainda. Mas vamos voltar aqui, ó. Haverá fome, guerra, haverá tudo. Olha lá, o que mais? Pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores, quer dizer, é o começo. Então, vos hão de entregar para seres o quê? Atormentados. Irmãos, olha só, o evangelho, aqueles que professam a fé serão odiados. Serão odiados. Se prepara, o caldo vai engrossar. Já prenderam um pastor aí esses dias aí, não sei se alguém viu. Prenderam um pastor, estava falando ali sobre libertação, sobre os demônios, já foi parar no Chilindró. Engraçado, né? Você não pode falar dos outros, tem que pregar o evangelho. Pregar o evangelho. Jesus perguntou, qual que é o seu nome? Legião é o meu nome, somos muitos. Jesus expôs publicamente. Não, mas isso é intolerância religiosa, isso, aquilo, aquilo outro e tal. Mas e quando xingam a nossa fé?
E quando fala esses pastores são bandidos, o teu Jesus, às vezes eu escuto cada coisa, irmãos, eu ouço cada coisa, o teu Jesus é isso, é aquilo outro e tal, não fala nem, as pessoas não estão falando nem dos pregadores, estão falando do Jesus, o teu Jesus é isso, aquilo outro, aí botam lá no carnaval, Jesus, né, sendo achincalhado, envergonhado, botam lá um Jesus homossexual. Vamos processá-los? Jamais. Vamos continuar pregando o evangelho. Quem está entendendo isso? Não vamos pagar com a mesma moeda. Vamos pregar o evangelho. Jesus não manda processá-los. Vamos persegui-los? Não. A igreja não tem que perseguir ninguém, pelo contrário, quem vai ser perseguido é a igreja. Então ele está dizendo aqui, então vos hão de entregar para serem atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados. É o amor que odeia. Aqueles que falam de amor, mas que odeiam os cristãos. Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Porque a gente tem que amar, tem que tolerar, tem que amar todo mundo, tolerar todo mundo. Mas quando se fala de cristianismo, de evangelho, eles odeiam. O amor faz assim, acaba rapidinho. Sereis odiados. Que mais? De todas as gentes, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão o quê? Muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o que vai acontecer? O amor de muitos se esfriará. O versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será o que, igreja? E para concluir aqui que eu queria chegar. E este evangelho, o que está escrito, igreja? Este evangelho do reino, não é dos homens, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Então, o que eu entendo no Pentecostes, quando eles começam a falar em vários idiomas? Era Deus capacitando aqueles apóstolos, e hoje Ele nos capacita para pregar este evangelho do reino em todo o mundo. Irmãos, por que o diabo não quer que o evangelho seja pregado em todo o mundo? Por que o diabo vai fazer de tudo, vai usar pessoas, vai usar autoridade para impedir com que essa palavra seja pregada? Por quê? Por quê? Oi? Não entendi? Não. Por que o diabo não quer que essa palavra seja pregada e chegue nas nações? Porque quando essa palavra for pregada em todo mundo, virá o fim. Perdeu o diabo, acabou o diabo. Ele sabe que ele já está condenado, então ele está lutando com todas as forças para levar as pessoas para o inferno e para impedir que essa palavra seja pregada. Aí você começa a ver uma igreja sendo perseguida. Desde quando, pastor Helder? Desde o dia de Pentecostes. E isso vai ser, agora olha só, desde o dia de Pentecostes, mataram Tiago, prenderam Pedro, prenderam Paulo, os apóstolos, castigaram, mataram Jesus Cristo. Eu pergunto para você uma coisa, o evangelho deixou de ser pregado? E nunca vai acontecer, irmãos. Ninguém pode parar a igreja, porque essa obra não é do homem, essa obra é de Deus. Quando a obra é do homem, ela é interrompida. Quando a obra é de Deus, ela se espalha, ainda que alguém está falando chinês, outro está falando francês, outro está falando lá no indiano, outro está lá no português, no espanhol, no alemão, e por aí vai.
Onde este evangelho do reino for pregado, em qualquer língua, em qualquer idioma, vai ter resultado, vai acontecer, a igreja vai avançar, o povo vai se libertar, aqueles que crerem e forem batizados serão salvos, e glórias a Deus por isso. Amém? Então, meu amado, minha amada, qual que é a mensagem de hoje? Façamos as obras de Deus. Amém? Aquilo que Deus pede para a gente fazer. Vamos ficar em pé? Essa é a palavra. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. O que vem de Deus não é por ambição, é por obediência e submissão. Amém? É assim que as coisas acontecem no reino de Deus. E o que vem do homem é por ambição, é por interesse próprio. A coisa não acontece. Tudo que é do homem, tudo que é por interesse próprio, chega um ponto, um momento que acaba sendo interrompido. E aquele objetivo pelo qual os homens queriam alcançar, quando não tem Deus, acaba sendo frustrado. E o efeito é contrário. Eles queriam ter um nome, garantir o nome deles. Eles queriam ter uma cidade, não queriam ser espalhados. Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. Receberam o nome de Babel, de confusão, a obra foi interrompida, a cidade não foi construída, e eles foram o quê? Espalhados. Agora, quando a coisa vem de Deus, ela produz edificação. Amém? Então, tudo que você vai fazer na vida, parta dessa premissa, desse princípio, de procurar saber, meu Deus, isso que eu estou fazendo é do meu pensamento? Vem de mim? Ou vem do Senhor? Meu Deus, sem ti eu nada posso fazer. E se você começar a analisar isso, você vai ver quantas obras já foram interrompidas na sua vida. Quantas obras já foram paralisadas na sua vida. Que talvez você gastou dinheiro, recurso, tempo, esforço, e a coisa não progrediu. Por quê? Porque não veio de Deus, veio do homem. Agora, quando a coisa é nascida do Espírito, você pode não ter dinheiro, você pode não ter recurso, você pode não saber falar em outro idioma, você pode não ter estudado nas melhores escolas, ter a melhor educação, ter nascido num berço de ouro, você pode não ter nada, mas o Espírito Santo capacita você para você viver a bênção em todas as áreas da sua vida. E isso confunde os sábios. Alguém vai olhar e falar, mas como que essa pessoa está conseguindo? Se ela não sabe nem falar direito. Porque o Espírito do Senhor está sobre essa pessoa. E está sobre você. Que assim seja na sua vida, meu amado, minha amada. Amém? Nós temos que parar de fazer as obras do homem e viver o plano de Deus. Quem entendeu essa palavra? Feche os olhos. Aleluia. Às vezes a gente fica, Deus abre porta, abre porta, abre porta, abre porta, e na ansiedade o diabo vai lá, abre uma porta, a gente acha que foi Deus, e a gente acaba entrando de cabeça naquela porta, e aquela porta é a porta do inferno. Então, se você percebeu que uma porta se abriu, só que essa porta não foi de Deus, então você tem autoridade de dizer, meu Deus, o Senhor me deu a chave na sua mão, nas minhas mãos, para abrir e fechar, para ligar e para desligar, meu Deus, então seja desligado isso na terra em nome de Jesus, que essa porta se feche e que se abra a porta que o Senhor tem para a minha vida. Oh, aleluia!
Oh, glórias a Deus. É assim que nós vivemos da fé. É assim que a gente avança. É assim que a gente cresce. É assim que você prospera. É assim que você vê a vitória. Oh, maravilhoso é o Senhor. Não aceite qualquer porta na sua vida. Não aceite qualquer obra na sua vida. Por mais genial, por mais incrível que pareça aquela obra, se não vem de Deus, meu Deus, eu não quero, eu não aceito. Eu vou viver nos teus planos, eu vou viver nos teus sonhos. E aí você vive na presença de Deus. E aí Deus começa a te honrar. E aí Deus começa a te abençoar. As pessoas podem te odiar por isso. As pessoas podem te perseguir por isso. As pessoas podem querer pisar em você. As pessoas podem querer maltratar você. Mas quanto mais baterem, mais a gente vai crescer. Quanto mais perseguirem, mais a igreja vai avançar. Quanto mais se levantarem contra nós, não estarão se levantando contra nós, contra mim ou contra você, ou contra qualquer um que crê, mas estarão se levantando contra o nosso Deus. E ninguém que se levanta contra Deus permanece em pé. Aleluia. Estejamos em pé na presença de Deus, porque Deus vai cumprir cada promessa que Ele falou para você, meu amado, minha amada. Deus vai cumprir cada promessa da sua vida. Cada promessa, todas as palavras que Ele falou para você, todas as palavras que Ele disse, elas não voltam vazias. Pois Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Aquele que disse haja luz e houve luz. Aquele que foi criando todas as coisas pelo poder da palavra. Ele faz na sua vida algo novo nessa manhã. Ele faz algo novo na sua vida. Você que me assiste agora, e você que recebe essa oração, onde essa oração chega, chega a bênção de Deus para você, em nome de Jesus. Oh, maravilhoso é o Senhor. Beba dessa fonte, beba dessa água. É a água que jorra do Espírito Santo, do céu. Oh, dos rios de Deus, rios de vida. Glórias a Deus. Aleluia.